Oi? Tá me ouvindo bem? Quem fala? Marmota 2, Marmota 2, aqui é o Lobo Branco, câmbio. As habilidades que você precisa melhorar para se comunicar num idioma estrangeiro são ouvir, falar, ler, escrever. E você só vai aprender e melhorar essas habilidades fazendo. Então, respondendo à pergunta como melhorar a minha compreensão auditiva, a resposta é ouvindo. E é isso por hoje. Não, mentira. Eu não sei o que acontece quando se trata de idiomas, mas parece que as pessoas sempre estão esperando um milagre, algo rápido. Uma semana de estudo, 2 horas, um atalho. Entenda, tesouro. Tudo que dura, ou que você espera que dure, leva um tempo para crescer. Precisa de um tempo de construção. É um processo. Seja um relacionamento, seja uma faculdade, seja um idioma estrangeiro que você está aprendendo. Idioma estrangeiro é redundante? Seja um idioma que você está aprendendo. Ou qualquer habilidade que precisa ser perfeccionada. Precisa de tempo e prática, porque essa habilidade não vai se desenvolver sozinha. Não vai não, amor. Eu gosto do idioma espanhol. E como professor, eu gosto de trocar ideias e conversar com outros estudantes e professores sobre aprender e estudar um idioma, principalmente agora que eu retomei meus estudos do inglês. Então hoje eu vou falar da primeira habilidade que você precisa adquirir e perfeccionar para se comunicar num novo idioma. E ter essa habilidade afiada vai te ajudar muito quando você for falar e estudar gramática. Então, a compreensão auditiva é você compreender uma informação através da sua audição. É ouvir uma notícia e entender o que passou, quando passou, como passou e com quem passou. Falando do espanhol especificamente, que tem vários acentos e muito diferentes entre si, eu te recomendo que você escolha um, o que for mais fácil para você. Eu fiz um super vídeo falando qual é o espanhol mais fácil para estudantes brasileiros. As palavras são como música. Elas têm ritmo. E cada nativo vai ter a sua cadência e ritmo de fala. Tanto pelo acento, como pela posição social, se ele teve acesso a mais e melhores estudos ou não, e pela forma pessoal de se expressar. Mas você só vai perceber esse ritmo depois de ouvir várias vezes. Pode ser que num primeiro momento você não identifique a diferença entre um mexicano e um chileno falando. A ver, no, solo han sido unos besos, ¿sí? Pero nada más. Mas, se por exemplo você estudar um ano todinho só com o espanhol do México, quando você ouvir o espanhol do Chile, você vai achar que é outro idioma. ¿Y tú, Mateo? ¿Qué contaste a la Anita que nos dimos un beso en el cine? Isso aconteceu comigo. Isso passa porque o acento e algumas características da fala do Chile é bem diferente. E também tem os chilenismos, que são essas palavras muito comuns dentro do Chile, mas que não é tão comum fora dele. ¿Cachai? Sabe quando você fala ou escreve algo em português, sabe que tá errado, que não é assim que se fala ou se escreve, soa estranho, mas você não sabe o porquê? Conforme você escuta o espanhol, o mesmo fenômeno vai acontecer. Por exemplo, se eu digo, yo gusto de pastel, este es mi celular, lo coche no es blanco. Se você tem um nível básico do espanhol, alguma coisa nessas palavras, você vai perceber que tá estranho. E você está completamente correto. O verbo gostar, ele tem uma estrutura diferente no espanhol. Então eu não digo yo gusto, eu digo me gusta. E o de também eu não coloco. Me gusta pastel, me gusta dormir. Depois, o possessivo mio aparece sempre depois dos verbos, ou normalmente no final da frase. Este celular es mío, ou este es mi celular. E por último, lo utilizamos apenas para coisas abstratas, então ele sempre aparece perto de adjetivos. Perto de substantivos, utilizamos el. El coche no es blanco.
Ou um exemplo em português. Se eu digo, esta minha é celular, você vai perceber que tem alguma coisa estranha. Você sabe que o correto é, este é meu celular. Talvez você não saiba explicar com regras gramaticais por que é essa ordem, mas você sabe que é assim, porque você sempre ouviu assim e você aprendeu a falar nessa ordem. Escutar muito também te ajuda na hora de usar as conjugações, porque todos esses verbos e palavras, eles já estão dentro de você, você já conhece todas elas, você compreende. E quando você estuda a gramática, você só pega essas informações, essas palavras que você já conhece, você já sabe, já decorou, e coloca elas numa ordem que faça sentido. Então, se você escuta bastante quando você for estudar conjugações, será muito mais fácil para você assimilar, porque seu trabalho será apenas organizar as informações que já estão dentro de você. Eu passei por uma situação que comprova isso que eu tô falando, que 2 estudantes meus, os 2 tinham conhecimento básico em espanhol, mas eles nunca tinham estudado nada antes. Um sempre consumiu conteúdos em espanhol, então ele gostava muito de música, cantava, lia a letra da música, via séries e telenovelas. E o outro aluno, ele conhecia pessoas, personalidades, pessoas famosas, mas ele nunca parou para ouvir com frequência nada em espanhol. Quando estudamos o pretérito indefinido, o pretérito perfecto simple, esse aluno que já estava familiarizado com a pronúncia do espanhol, já ouvia há bastante tempo músicas em espanhol, para ele, em uma aula, ele já compreendeu tudo, porque ele já conhecia aquelas palavras, aquelas conjugações, e quando eu expliquei as regras de como funcionava na gramática, ele, ok, essas palavras eu já conheço e elas significam isso, bien. E esse segundo aluno, que ele nunca tinha interagido muito com conteúdos em espanhol, já faz 5 meses que a gente está estudando o pretérito simples e ele ainda tem algumas dificuldades de lembrar das conjugações, apesar de já ter entendido a regra. Porque esse segundo aluno, ele tem 2 tarefas. Primeiro, decorar os verbos e depois saber utilizar na situação adequada. E o primeiro não, ele já conhece essas palavras. Então, o exercício dele é apenas um, colocar essas palavras em contexto. O esforço dele é um só. Ok, entendi tudo até agora. E como é que eu faço para saber como é que tá a minha compreensão auditiva? Aqui no YouTube existem vários professores que já fizeram vídeos sobre testes de escuta. E consiste em você ouvir um áudio e responder algumas perguntas referente a esse áudio para ver o quanto você conseguiu compreender ou não. E aí o interessante é que no básico você começa com áudio, pode ser de um livro didático, que eles falam bem pausado, bem claro e é mais fácil de você compreender, e vai aumentando o nível até uma cena de telenovela ou um nativo falando com outro nativo. Cuidado para não se frustrar. Uma das dificuldades de quem estuda sozinho é encontrar áudios adequados para o seu nível e perceber o progresso e melhora nesse processo de aprender um novo idioma. Se você pratica pouco ou nunca praticou espanhol, eu te recomendo que você comece com conteúdos de nível bem básico. Pode até ser esses vídeos que fazem para criança, é para você testar mesmo a sua compreensão e ver o quanto você consegue compreender e o quão fácil ou difícil é para você compreender essas palavras. Porque se você começar com um vídeo muito difícil, você provavelmente vai desistir no segundo minuto. E um segundo ponto é, se o vídeo for muito fácil, você vai desistir também, porque você vai pensar, o que eu tô fazendo aqui se eu já entendo tudo? Não preciso estudar espanhol. E aí você vai desistir também. Então, se esse primeiro vídeo de conteúdo para criança for muito fácil para você, aumente um pouquinho o nível de dificuldade. Como encontrar o meio termo? Procure vídeos curtos e ouça eles repetidas vezes. Você pode começar, por exemplo, com cenas de telenovelas em que você já sabe o contexto, já sabe o que vai acontecer, que é para ter a experiência de ouvir essa cena e esse diálogo em espanhol. Ouça repetidas vezes em momentos diferentes. Então, ouça uma vez hoje ou 2 vezes hoje, depois ouça mais uma vez na próxima semana, depois outra vez depois de 3 dias.
você vai perceber que quanto mais você escutar, mais você vai perceber palavras novas e outras expressões que você não tinha percebido da primeira vez que você ouviu. Primeiro você precisa diagnosticar o seu nível e estabelecer metas alcançáveis. Quais são as suas dificuldades? Às vezes não entendemos uma palavra ou uma frase. Por quê? As palavras na frase são desconhecidas ou porque elas foram pronunciadas de uma forma diferente da que você conhece. E nesse ponto temos duas situações. Considerar o acento do nativo e a pronúncia das letras. Porque o mexicano ele tem uma pronúncia diferente do chileno, que tem uma pronúncia diferente do argentino, que tem uma pronúncia diferente do da Bolívia. Se você tem esse tipo de dificuldade, eu te recomendo que você procure áudios com transcrição. Assim você pode só escutar e testar o quanto você compreendeu do áudio e depois escutar uma outra vez com o texto e perceber quais palavras ou frases você não compreendeu e são novas para você. Na introdução ao espanhol, que é um mini curso que eu fiz para quem nunca estudou espanhol e quer se aventurar por sua própria conta, te conto algumas curiosidades e algumas armadilhas que você pode evitar antes de começar essa aventura. Também te recomendo sites com conteúdos interessantes e algumas dicas para essa aventura ser mais interessante ainda. Junto com esses vídeos você vai encontrar o guião de estudos com temas para você estudar e um material de apoio. E agora eu estou montando exercícios para você melhorar a sua compreensão auditiva com textos e áudios. E como bônus dessa introdução ao espanhol, você tem 2 encontros comigo para praticar tudo que você estudou e tirar suas dúvidas. Sinceramente, se você fizer esse passo a passo, é impossível você não começar a falar espanhol. Se interessou? O link está aqui na caixinha de descrição. E é isso por hoje. Me conta, como tá a sua compreensão auditiva? O que é mais difícil para você? Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Precisa de um tempo para crescer. Tudo que você precisa de um tempo. Entenda, tesouro. Eu não sei o que corta e coloca o Carlos Alberto Rio.